Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, povo e povo. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando que hoje, domingo, dia 24 de abril de 2022, domingo da misericórdia de Deus. Lembrando que a festa da misericórdia, ela nasce do desejo de Jesus que ressuscitado, revelando-se a Santa Faustina. Quando ele fala para Santa Faustina, fazia um quadro com a imagem Jesus, com o texto, Jesus, eu confio em vós. Também hoje é uma festa dedicada, escrita, né, vamos dizer assim, criada, elaborada, vamos usar um termo aí que eu não consigo achar aqui agora, aonde foi criada pelo Papa São João Paulo II no ano 2000, quando o Papa decretou que todo o segundo domingo da Páscoa fosse o domingo da Divina Misericórdia. Também o Papa Francisco, no ano jubilar da Misericórdia, determinou que tivesse agora em nossas dioceses, paróquias e comunidades, presbíteros, padres envolvidos em aplicar a misericórdia de Deus, tendo assim criado assim os missionários da misericórdia. Sabemos que a misericórdia é algo que ninguém consegue entender, pois a misericórdia é você apresentar a Deus todas as suas misérias. É isso mesmo, todos os seus pecados, todas as suas falhas, todo a sua marca. E nós olhamos a semana que tivemos semana passada, aí na sexta-feira da Paixão, a motociata, e isso já está gerando comentário, porque tem um grupo que diz que a motociata acontecia com 3.700 e poucos motoqueiros, diz que tinha milhões, e aí por aí afora vai, sempre as pessoas querendo puxar a sardinha ou camarão para seu prato, para a sua brasa, como diz aí a situação. Lembrando ainda a todos e a todas que essa semana tivemos também o julgamento do deputado Daniel Silveira. E aí vocês viram aí a aplicação da graça, da misericórdia pela parte do presidente, mas lembrando a todos e a todas que o jogo está sendo jogado e o presidente só pode aplicar a graça no momento em que o STF validar. Bom, mas não fiquemos presos à realidade em analisar o campo da política, porque até isso a gente tem que tomar muito cuidado. Ontem estivemos lá em Bracuí, na comunidade Santa Rita do Quilombo, participando da preparação para a Romaria das Águas e da Terra, que vai acontecer em 25 de junho de 2022. É uma romaria que há muito anseia. A exemplo de vários encontros, por exemplo, vai ter a Assembleia Nacional do Laicato, que vai ser lá no Maranhão, onde nós vamos participar juntos com o Conselho Nacional do Laicato. Para muitos, a Páscoa se resume a uma data logo após a Sexta-feira da Paixão, um grande feriadão. Para os judeus é o momento de celebrar sua identidade como povo de Deus e também celebrar a sua libertação. Mas aqui vale ressaltar que a festa da Páscoa, na liturgia da Igreja Católica Romana, é um tempo de celebrar a vitória sobre a morte e a dura certeza aonde nós estamos inseridos. E ela acontece até o domingo de Pentecostes, embora celebremos talvez o encerramento no domingo da Ascensão do Senhor. Hoje, sendo um domingo dedicado à festa da Divina Misericórdia, como diz o Papa Francisco, que na liturgia de hoje, que recorda que o amor misericordioso de Deus sempre nos acolhe no seu perdão. O domingo da Divina Misericórdia foi instituído no calendário da Igreja Católica pelo Papa João Paulo II no ano 2000. Interessante que foi instituído no sentido de dar ênfase à importância do perdão de Deus. E também ela acontece a partir da experiência da irmã Maria Faustina Scorvaxa, a Santa Faustina, que no Apostolado da Misericórdia desde o ano 2000, quando o Papa publicou o decreto, a comunidade, para todo mundo passar a celebrar o Domingo da Misericórdia, festa da Divina Misericórdia. O Domingo da Misericórdia, instituído pelo Papa São João Paulo II, ele bebe numa fonte do decreto da Misericórdia do ano de 1980, aquele domingo onde nós devemos olhar bem como Deus nos ama e como Deus nos quer bem. E a gente olha claramente que é preciso mergulhar e meditar nessa graça e misericórdia. E as leituras desse segundo domingo da Páscoa
É uma leitura que leva a comunidade que está acuada, está preocupada, está sem paz, com medo de arriscar. E aqui nós vamos comprovar o fato. Jesus chagado se coloca no meio da comunidade. E por isso nós somos convidados a ler nesse domingo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 a 16, o Salmo 117, que diz, né, dai graça ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 11, depois versículos 12 ao 13, depois versículo 17 ao 19. E o texto que nós vamos nos prender para refletir, meditar na liturgia, nesse nosso encontro matinal, dominical, para ser mais exato, João capítulo 20, versículo 19 ao 31, que é uma continuação do evangelho de domingo passado. Jesus se coloca no meio da comunidade, ele se coloca no meio do povo 2 vezes, e ele concede a paz soprando o Espírito Santo, confirmando assim a autoridade da comunidade, e com a força do Espírito deixa bem claro qual o papel da comunidade. O interessante ainda é que Tomé não estava presente e ele questiona a comunidade. E aqui vale uma observação: o referido Tomé era pescador e se tornou um grande construtor. De acordo com a tradição, ele foi para a Índia e lá e construiu algumas igrejas. A sua posição marca bem sua personalidade e representa todos que querem e precisam de um sinal, de um milagre e da graça de Deus para poder continuar a comunicar a ação de Deus. Jesus comunica a toda a comunidade o Espírito Santo no primeiro encontro. E no caso de Tomé, ele apenas oferta a paz. E aqui vale observar que por 3 vezes Jesus entrega a paz à comunidade. Não adianta uma paz trancada em si mesma, em grupo fechado. Essa paz é tríplice, deve ser levada à realidade chagada e ferida. A paz de Jesus não é imposta através das armas do autoritarismo clerical ou mesmo do discurso da meritocracia. O evangelho de hoje nos leva a refletir sobre os medos que nos tranca dentro de nossas igrejas, grupos, famílias, e se de fato estamos levando e compartilhando a paz, ou apenas fazendo o marketing cristão. A paz de Jesus é um fruto da sua profunda ligação com o Pai e com o Espírito Santo. E somos convidados a buscar essa ligação. Somos convidados a ir até Jesus. E aqui, alguns pregadores se prendem à autoridade concedida ao presente, dizendo: poder de perdoar o pecado compete somente àquele fulano ou ciclano. Se prendendo a um clericalismo, esquece que Jesus nos envia para levar essa paz, fruto do Espírito. E aqui vale a pena ver que a paz entregue 3 vezes deve chegar em nossos corações, em nossas famílias e nos diversos ambientes que estamos inseridos. E não pode ficar presa em uma igreja de ritos, em uma religião, ou talvez uma prática de fé apenas de emoções positivas ou negativas. Aqueles pregadores que vivem de pregar o inferno, que vivem de pregar também a graça da prosperidade. Essa emoção negativa ou positiva, aqui vale a pena citar o Papa Francisco, quando ele, na encíclica Fratelli Tutti, no número 15, que diz: a melhor maneira de dominar é avançar sem entraves, é semear o desânimo e despertar a desconfiança constante, mesmo disfarçada por detrás da defesa de alguns valores. E aí vale a pena ressaltar esses discursos moralistas que falam da defesa da família, a defesa da criança. Usa-se hoje, muitos nos países, o mecanismo político de exasperar, exacerbar e polarizar. Vivemos um tempo de polarização, com várias modalidades, nega-se outras, e o direito de existir, a pensar. E para isso, recorre à estratégia de fazer coisas tipo memes, ridicularizar, insinuar, suspeitar, criar, reprimir. Não se acolhe a verdade, os seus valores. E assim, a sociedade acaba reduzida à prepotência de uns e outros que têm a força. Desta forma, a política deixou de ser um debate saudável sobre o projeto a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum.
limitando-se a uma receita efêmera de marketing, cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro. Nesse jogo mesquinho, jogo de desqualificações, o debate é manipulado para manter no estado de controvérsias e contraposição. O interessante é que Tomé, quando chega na comunidade e diz que viu o mestre, Tomé questiona, ele duvida, ele faz um jogo político. E aqui Tomé, sem querer, ele presta esse papel de provocar o desânimo e exige uma prova, colocando a sua posição, exigindo uma prova e ainda fazendo um paralelo. E aí entramos novamente no documento Fratelli Tutti do Papa Francisco, aonde nós temos o Papa falando que alguns tentam fugir da realidade, refugiando em mundos privados, enquanto outros enfrentam com violência, usam discurso de ódio. Aqui está entre a indiferença e o egoísmo e o protesto violento. Há uma opção sempre possível, o diálogo. O diálogo entre gerações, o diálogo do povo, o diálogo entre todos nós. A capacidade de dar e receber. Permanecendo sempre, nós todos devemos estar sempre abertos à verdade. Um país cresce quando o diálogo, o mundo construtivo. Um país cresce quando temos a chance de discordar uns dos outros. A cultura da família, a cultura dos meios de comunicação. Muitas das vezes nós confundimos o diálogo com algo tipo uma troca febril de opinião, uma troca de tentar convencer o outro que ele é melhor ou maior. Não podemos trabalhar apenas na questão do diálogo, do paralelo, talvez impondo com atenção, mas o monólogo espelha que o que as pessoas acham que eu dialogar é o impor a minha vontade. Nós sabemos muito bem, Jesus é o centro da comunidade. E é dele que brota a força e a ação salvadora do amor de Deus Pai, com a força santificadora do Espírito Santo. E nesse sentido, no espaço da comunidade eclesial, deve resplandecer sempre a semente de Jesus ressuscitado. E não deveria haver uma busca individual, egoísta. Fazer uma experiência com Jesus, não uma experiência individualista. Uma experiência que se molda ao modelo deste tempo, com a busca, vamos usar um termo assim, talvez as pessoas fiquem indignadas, a busca hedonista. A paz não pode ser individual. O shalom de Jesus não pode ser para ficar trancado em uma espiritualidade de autorrealização ou de uma paz interior que resume apenas nisso. O evangelho de hoje tem duas partes. A primeira, onde Jesus se apresenta à comunidade reunida, lá em João, capítulo 20, versículo 19 a 23. A comunidade estava fechada com medo e Jesus envia todos aqueles para o mundo. E aqui vale ressaltar que ao sairmos do culto, da missa, da celebração, a realidade continua a mesma. A realidade não mudou. E a nossa missão é fazer a diferença nesta realidade. E na segunda parte, podemos perceber que até mesmo dentro da comunidade se faz necessário comunicar a ressurreição. Quantos fazem parte da comunidade por puro tradicionalismo? Quantos frequentam a missa, a celebração, o culto, apenas como um clube social? Apenas como parte? Na segunda parte, temos um momento de crise de Tomé. Um momento onde temos a maior profissão de fé que nós citamos em todos os cultos. Jesus Cristo, eu confio em vós. Jesus Cristo, eu creio, mas aumentai a minha fé. A fé diante do ressuscitado Jesus ainda hoje representa muito para muitos. Jesus ainda está presente com suas chagas nas pessoas dos lascados, dos excluídos. A igreja, a espiritualidade, às vezes, o método, só se preocupa em celebrar um Cristo vencedor, só se preocupa em celebrar um Cristo cheio de autoridade, um Cristo autoritário até mesmo, um Cristo que foge da sua missão primeira. Esquecemos totalmente do Cristo
que ainda está crucificado, o Cristo que ainda vive, as dores, as cruzes, seja nesse tempo de pandemia, embora alguns e outros digam que a pandemia já acabou, a pandemia ainda está acontecendo, a pandemia ainda existe. A pandemia que matou mais de 660 mil pessoas só no Brasil. Nesse tempo, onde temos aí o número de desempregados crescendo e crescendo muito. A falta de dignidade, a falta de respeito à vida, a falta de esperança, a falta de tudo. Aqui nós olhamos claramente para essa questão aonde Jesus se apresenta. Jesus, ele se coloca, ele se lança, ele se coloca no meio da comunidade ainda, mesmo ressuscitado. E quantos que venceram a miséria? Quantos que ressuscitam diariamente e esquecem que já foram chagados, que foram marcados? Quantos que trazem no seu coração e esquecem as dores que viveram? Nós que nesse domingo da misericórdia recebemos a graça da misericórdia, às vezes esquecemos de ofertá-la também aos demais que precisam desta misericórdia. Muitos que hoje estão comungando na fila da comunhão na Igreja Católica, muitos que estão hoje com a Bíblia embaixo do braço nas dioceses, nas igrejas evangélicas, muitos carregam o ministério na sua comunidade. Esquece que eles também já estiveram lá na condição de crucificados, de condenados, de maltratados. Muitos que hoje passa como imagem moralista de boa gente, um dia já foi uma pessoa imoral. Olhar para o Cristo já vencedor da morte não exclui ninguém de olhar para o Cristo que ainda está crucificado. E as cruzes da vida, as cruzes do dia a dia, as cruzes das crises familiares. Uma igreja que só prega um Cristo vencedor, uma igreja que só fala em adoração, uma igreja que só fala em oração, uma igreja que só quer salvar a alma, esquecendo que o Cristo ainda está com seu corpo marcado pela cruz. É uma espiritualidade, é uma igreja, aquilo que o padre Júlio Lancelotti falou. Padre Júlio Lancelotti, seja bem claro, Jesus ainda está na cruz. E a cruz aí, vale lembrar, Jesus dorme na rua. Jesus não tem casa. Jesus passa pela cruz do desemprego. Jesus ele está se revelando ainda nos excluídos, mas nós só queremos ver o Cristo vencedor. A igreja que só quer o Cristo vencedor, ela esquece que ele ainda está crucificado. A igreja que só quer o Cristo vencedor, certamente é uma igreja que não tem comunhão com Jesus de Nazaré, aquele filho de Maria e José, aquele que multiplicou os pães, aquele que andou sobre as águas, aquele que ressuscitou. Tomé, quando pede para ver as chagas, e essas chagas que estão aí no nosso meio, as consequências do vírus da Covid, seja no âmbito pessoal ou no âmbito moral, no âmbito social. Uma religião que necessita de milagre. Vem para minha igreja, na minha igreja tem milagre. Uma religião que necessita de algo que diga, olha, nessa missa aqui agora tem graça. Certamente é uma igreja que foge do princípio que Jesus traz hoje. Uma religião que só pensa em promover o show pirotécnico. Jesus, quando entrou na comunidade dos apóstolos, ele entrou dizendo, a paz esteja convosco. E os apóstolos se assustaram, estavam trancados. Depois de dizer isso, Jesus
é questionado e novamente ele diz, a paz esteja convosco. Hora nenhuma ele fez um ratatá, um reteté. O evangelho de hoje traz para nós uma força muito grande. Uma religião que preza a necessidade de um milagre. É uma religião que foge da verdadeira proposta de Jesus. Uma religião, uma igreja, uma comunidade que se prende a que Jesus deu autoridade, se prendendo ao autoritarismo, foge também da pessoa de Jesus. O evangelho de hoje, quando muitos ficam presos, que está aqui pedindo a perdoar, ele foge profundamente dos 3 momentos que Jesus diz, a paz esteja convosco. Pois essa é a missão do cristão, levar a paz, trazer a paz, conduzir a paz. E aqui nós devemos beber na fonte forte da profissão de fé de Tomé, longe daquela imagem negativa que uns botam de São Tomé, longe daquela imagem negativa que uns e outros colocam do Senhor, aonde alguns colocam um Jesus trancado, um Jesus que se preocupa somente em olhar para dentro da comunidade, aonde Jesus ele é um ser, é o homem, é o Deus da inclusão. E nós queremos trazer para nós nesse dia, nesse domingo da misericórdia, podemos terminar esse nosso encontro lembrando de João 20 e 29, onde Jesus diz, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. E como foi revelado a Santa Faustina, devemos acrescentar hoje, Jesus, eu confio em vós. Nós confiamos em Jesus todas as nossas dores, todas as nossas chagas. A exemplo de Jesus que mostra as chagas a Tomé e a comunidade apostólica, nós devemos mostrar a Jesus as nossas chagas, as nossas dores, os nossos lamentos, as nossas dificuldades. Bom, eu paro por aqui, agradeço a vocês pela caminhada, pelo carinho, pela presença, agradecendo a todos e a todas que nos ajudaram e nos ajudam a sermos melhores em nossas caminhadas, em nossas histórias. Lembrando a todos e a todas que estamos ainda vivendo o momento do desemprego. Infelizmente, não era desejo nosso passar por isso. Eu acredito que a coisa vai melhorar uma hora. Estou apresentando as minhas chagas para a comunidade que nos segue aqui via YouTube. Lembrando a você que, por favor, se inscreva, deixe seu like, seu dislike, comente. Se concorda comigo, beleza. Se não concorda comigo, também, beleza. Democracia sempre, seu direito de opinar sempre. Lembrando a todos e a todas que estamos vivendo um tempo de exceção. Ano de eleição, é importante que todos nós tenhamos em nossos corações a certeza que a ressurreição ela vai acontecer a partir do momento em que nós também estivermos dispostos a ajudar o irmão que está passando pela dificuldade. Essa realidade é uma realidade que sofremos graças às nossas escolhas. A democracia, ela se constrói a partir das escolhas. Aquilo que fala a fraternitude, o diálogo não é imposição. O diálogo não é uma situação onde eu, com o meu discurso de ódio ou meu discurso de paz, tento debater de forma muito pesada contra outro. Fique com Deus. Obrigado a você. Lembrando a você, se tiver algum emprego, eu estou aceitando, preciso trabalhar, preciso de ganhar dinheiro para pagar os boletos. Não me venha com esse papo que eu estou bem, que eu não estou bem. Deus nos abençoe. Fique com Deus. Lembrando que o meu Pix vai estar aqui para vocês, ó, no lado de cá. Vai estar aqui meu Pix para que vocês possam fazer a colaboração fraterna aí para acabar de pagar a segunda parcela do nosso veículo aí que está precisando pagar. Deus nos ajude. Obrigado a você pelo carinho. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.